Você já pensou o que é que leva uma pessoa a morar em uma comunidade carente, em um local desassistido, em um local onde as necessidades de infraestrutura não são atendidas e onde a violência ela é constante todo instante? Essa pessoa mora nesse local porque ela acha bonito ou porque é o local que ela consegue morar? É o local onde ela tem acesso a uma moradia. Ou ela só tem essa opção, ou é isso, ou é morar na rua. Muitas vezes a gente não consegue visualizar isso porque a gente não passa por isso. Então, as pessoas que têm um poder financeiro, um poder aquisitivo baixo, procuram locais que o custo de vida seja mais baixo, que as leva para os morros, que as levou para os morros, que as ocupações, as formações dos morros no Rio de Janeiro, as ocupações e formações de favela durante todo o Brasil têm um histórico muito similar entre uma e outra. A questão da baixa assistência do governo a essa população, a pouca renda, que levou ela a morar em locais como morros e favelas. Diante disso, nós temos uma população muito grande de residentes de morros, tanto no Rio de Janeiro como em outras cidades do Brasil. Na última quinta-feira, nós chegou até nós várias imagens estarrecedoras de intensas trocas de tiros no Morro do Alemão, que são originárias de uma ação da polícia, que contou com mais de 400 policiais, com helicópteros, carros blindados, e durou 10 horas de trocas de tiro. Então, para você, aquela frase, a favela venceu, será que venceu mesmo? Vamos lá debater sobre isso. Gente, a questão da invasão eu chamo de invasão, mas vai remeter muito àquela antiga invasão do Morro do Alemão, mas aconteceu quinta-feira, agora dia 21, onde deixaram oficialmente 18 mortes, dentre elas um policial, trabalhadores, homens, mulheres, mais jovens, mais velhos. E mais uma vez a gente vê relatos estarrecedores, tanto por parte da população, que denuncia a ação truculenta da polícia, quanto por parte da polícia, que denuncia a morte de um policial militar. Então a gente tá vendo uma troca, assim como a troca de tiros, que foi intensa durante 10 horas dentro desse local, que é o local de moradia de milhares e milhares de pessoas. Assim como a troca de agressões, agora a mídia é bombardeada pela troca de informações. A polícia sempre diz uma coisa, a defensoria do Ministério Público diz outra, a população grita outra, e a gente fica sempre sendo bombardeado de várias informações. E meios de comunicação escolhem de qual lado estão. Por que eu digo que escolhem de qual lado estão? Porque dificilmente você vê um grande meio de comunicação buscar 100% dos fatos hoje em dia. Por que você diz isso? Algumas informações são ditas por uns, outras informações são ditas por outros. A grande mídia não denuncia o fato correto 100%. Ela deixa passar alguns pontos e você consegue perceber a tendência do que ela quer dizer. Mas aqui nós estamos diante de um cenário de guerra. As imagens falam por si só. As balas espalhadas pelo chão, a quantidade imensa de pessoas feridas, são números de guerra, a gente só encontra em guerra. Vivemos o Rio de Janeiro hoje, assim como sempre vive uma guerra entre os ricos contra os pobres, entre quem manda e quem deve obedecer. E a polícia, nesse meio, ela não passa de uma pessoa para segurar a arma e direcionar para onde o poderoso quer. No ano de campanha, nós vamos ver cada vez mais essas ações, porque nunca se teve tão forte a ideologia de que bandido bom é bandido morto. Como a ideologia de que bandido bom é bandido morto está tão forte, vamos invadir o morro e matar bandido. Isso vai arrecadar votos, isso vai trazer votos pra gente, vai trazer visibilidade. E eu vou dizer na campanha que o Estado está trabalhando contra a criminalidade. A assessoria de comunicação da polícia disse que o motivo da invasão, o motivo da inserção de 400 homens dentro da comunidade às 5 da manhã foi para buscar uma quadrilha de assaltantes que roubavam carros. E ainda relatam que tiveram várias armas, uniformes falsos da polícia, vários criminosos foram assassinados. A população relata que a polícia entrou truculenta, invadiu casas, isso tem vídeo, foto de policial nas lajes das casas, bateram nas pessoas, atiraram em pessoas inocentes. Mas, Paula, você vai atacar a polícia agora? Não. Ao meu ver, a polícia ela é necessária. Enquanto a gente vive uma sociedade que ela é desigual por si só, enquanto nós, seres humanos, temos dentro de nós tanto o bem, o produto do bem, quanto do mal, a gente vai ter necessidade de uma polícia para manter a ordem. Só que o que se desvirtuou dentro da polícia é que ela perdeu o intuito de manter a ordem. E ela causa desordem. Só que quando ela causa desordem, ela é vítima também. Porque nós temos um policial
que tá morto agora, que tem 2 filhos em casa. Mas nós temos também uma senhora de 50 anos que estava dentro do carro, uma mãe que criou seus filhos, que foi baleada e morreu. E não tem nenhum antecedente criminal, não é criminosa, era uma senhora honesta. Então, nós temos os 2 lados, e se a gente olhar, tá todo mundo perdendo, cara. Não tem ninguém ganhando essa guerra, não. Sabe? A população tá cansada, sim. Ah, mas eles foram agressivos, eles colocaram pacas, eles pediram a polícia pra fora. Imagina você tá na sua casa às 5 da manhã, se preparando pra sair do trabalho, e de repente tiros começam a ser deflagrados contra a sua casa. O Morro do Alemão é a casa dessa população. E cada vez que a polícia entra, seja em busca de bandidos, seja em busca de drogas, seja em busca de armas, ela mata não só bandido, ela mata a população, ela mata aquele senhor que estava indo trabalhar, aquela criança que estava indo para a escola, a criança que estava na escola, o menino que estava dentro de casa. Quantos e quantas não foram as vítimas dessa ação truculenta da polícia? Quando eu digo ação truculenta da polícia, é que ele é comandado, ele é enviado, ele é ensinado a ser truculento. O modus operandi já vem de dentro do centro de formação. Que ele tem que ser assim, porque bandido é bandido, vai dar tiro, vai matar, tá lá pra matar, pra morrer. A partir do momento que você insere na cabeça de uma pessoa que deveria nos defender, que o cara tá lá pra matar e pra morrer a qualquer custo, ele entra a qualquer custo. E ele vai atirar primeiro e perguntar depois, porque a insegurança é tamanha. A frase que Marcelo Freixo grita há tanto tempo nunca se tornou tão evidente quanto nos últimos anos. A polícia que mais mata também é a polícia que mais morre. Porque policial também é gente, mas a população que tá no morro também é, caramba. Por que a gente nunca vê essas operações em bairro de gente rica, milionária, onde estão traficantes também, onde estão criminosos também, onde estão políticos corruptos? Porque o policial não entra chutando a porta dizendo deita vagabundo. Porque é acostumado para a população pobre, majoritariamente preta, que ela merece isso, que ela pediu isso e que ela tem que obedecer. Quando ela não obedece, ela merece tapa na cara, ser chamada de vagabundo, tomar tiro e morrer. Sabe? São números estarrecedores. As imagens são tão cruéis, são tão difíceis da gente ver. Pessoas carregando seus entes queridos em lençóis e colocando na frente dos prontos-socorros da favela, mortas. Mãe carregando filho, irmão carregando irmão, amigo. São vidas. Uma senhora perdeu sua vida dentro do seu próprio carro, tomando tiro. E isso tudo, antes mesmo de ter a identidade da pessoa confirmada, é bandido. Morreu, é bandido, tava em troca de tiro, morreu. Como é que você sabe que é bandido se entrou na favela e começou a atirar no horário de pico das pessoas saírem para trabalhar? Todo mundo que tava na rua aquela hora era bandido? Como? Não se sabe. O que eu critico aqui agora, o que eu faço a minha crítica profunda, é esse modus operandi da polícia de entrar matando todo mundo. Tem que existir um outro meio de combater o crime. Tem que existir uma vontade de se combater o crime de uma maneira diferente, não matando a galera. Será que essa fórmula de não presta assistencialismo nenhum para a criança cresce carente de tudo, busca no mundo do crime uma vida melhor para ele, e depois disso a polícia entra para matar, tá funcionando? Tá funcionando? Porque eu não tô vendo funcionar. Nunca vi esse rigor funcionar. Porque se matar bandido funcionasse, em países que existe pena de morte, não ia ter ninguém no corredor da morte com medo. Não iam cometer crime com medo de morrer, e cometem. Aqui no Brasil a gente não tem a pena de morte institucionalizada. Ela não tá no código, mas ela existe. Basta você ser morador de uma favela. Você sabe que você pode correr o risco de morrer a qualquer instante. Os números são estarrecedores, os números gritam, sabe? 15 pessoas foram levadas para frente dos postos de saúde, para frente das casas de saúde, mortas, tiradas no chão. Dessas, segundo a assessoria da polícia, 10 têm identidade confirmada e estavam participando dos confrontos. 2 não tinham. Mas uma polícia que é feita para proteger, será que ela deve trabalhar com essa questão de morreu 2, mas eles não eram bandidos, mas tudo bem, 10 bandidos estão mortos. 10 bandidos estão mortos, mas esses 2 que morreram, que não eram bandidos, eles tinham que ser protegidos. Então, entrar atirando sem o menor cuidado, isso não é forma de proteger a população de um grupo que estava lá dentro. Será que para prender um grupo de criminosos, você precisa de 400 policiais entrando no morro atirando? Eu questiono, porque não vejo como isso daria certo. Como é que uma forma dessa de atuar tão violenta teria na cabeça de alguém ia dar certo? Para que existe a inteligência da polícia? Para
traçar essas coisas. Não para entrar lá, matando e depois mandar uma nota de pesar para a família do trabalhador que ela matou. A gente vê que isso não tá funcionando. Só esse ano, no Rio de Janeiro, foram 22 policiais mortos em troca de tiro ou porque foram descobertos. Então, essa forma de atuar só tá alimentando a própria violência que ela quer combater, sabe? Teoricamente quer combater. Mas porque o crime é lucrativo pro político corrupto. Hoje em dia tá muito na moda você ser pró-família, armamentista, bandido bom e bandido morto. Isso aqui ganha voto pra caramba. Só que isso aqui no dia a dia resulta em operações como essa. A gente tem que aprender a trabalhar de uma forma não violenta para combater o crime na base. Onde é a base do crime? Quando aquele moleque deixa de andar pelo caminho correto para entrar pro crime, a gente tem que impedir que ele entre pro crime para alimentar essa situação. Não matar. Porque quando você mata indiscriminadamente, você mata gente que não tinha nada a ver com a história. Enquanto você tratar o morro como um local de desova de bala, pra você cravejar de bala, fazer treino de tiro, você vai estar matando criança, você vai estar matando idoso, você vai estar matando adulto honesto. Letícia Marinho dos Santos, 50 anos de idade, morreu dentro do carro, porque tava lá. Ela merecia morrer porque tava lá? As pessoas honestas mereciam morrer porque receberam foram acordadas com essa ação tão truculenta. E eu não defendo aqui a questão do crime organizado, de forma nenhuma, não defendo. Eu critico a forma como se atua contra ele, porque já está mais que comprovado que não funciona, caramba. Porque a gente não tenta mudar. Ah, mas como é que vai mudar? Isso aí é utopia. Não é. Sabe por que não é utopia? Porque a forma que está agindo hoje claramente não funciona. Se ela claramente não funciona, a gente precisa encontrar um outro meio. Falta de uma atuação pública forte, da presença pública do Estado forte, na base, se fazendo presente em escolas, se fazendo presente dando saúde, qualidade de vida, resulta em criminalidade, gente. Isso é muito comprovado. E essa galera armamentista aí pró-vida que tava na Marcha pra Jesus fazendo arminha com a mão, pelo amor de Deus, vocês deveriam ter vergonha disso. E pegar exemplo de país de primeiro mundo. Ah, porque no país de primeiro mundo não existe criminalidade. A polícia é abraçada pela população. A polícia é abraçada pela população porque ela não entra na casa de ninguém sentando tiro na cara de cidadão honesto. Então, enquanto a polícia for usada como mais uma arma de opressão para reprimir a população e para ganhar voto de uma outra parcela, ela não vai ser abraçada nunca pela população, porque a população se vê como presa e a polícia como predador. Então, quantos policiais foram utilizados como cães de guarda para entrar na favela e matar bandido? Por que eu digo bandido? Porque ele atira, já sai afirmando que o cara é bandido e depois que levanta a identidade descobre que a pessoa era honesta. Claro que tinha gente que trocou tiro que tá no meio dos mortos, tinha. Mas tinha gente honesta. Será que vale a pena? Será que essa balança tá pesando positivamente para uma evolução futura legal? E quantas crianças não ficaram aterrorizadas dentro de suas casas? Não vão criar ódio da polícia porque entra dentro do local que ela mora para matar gente que ela conhece? Quantas pessoas... Existem relatos de moradores que a polícia invadiu a casa, batendo na cara do dono da casa, xingando as pessoas lá dentro. Existem relatos de pessoas que passaram mal lá dentro e não puderam ser socorridas porque a ambulância não podia subir, porque estava uma troca de tiro de zona de guerra. O brasileiro precisa parar de glamorizar esses filmes de bang bang. A gente não vive em filme de bang bang, não. Isso aqui é vida real. E na vida real, isso não tem ninguém que saia vitorioso. Ninguém sai vitorioso disso. Todo mundo perde. Sabe por que todo mundo perde? Porque a população perde. A população perde seus entes queridos, a população perde a confiança que deveria ter na polícia, a população não abraça a polícia tá frustrada, a polícia tá sofrendo uma lavagem cerebral dentro dos seus centros de formação, que o cara já sai de lá se sentindo sniper americano que tem que matar todo mundo e não é isso. A função da polícia não é essa, a polícia tem que proteger. E proteger não necessariamente sempre é atirar primeiro, cara. Às vezes, a polícia atuando, mostrando para aquelas crianças que o crime não compensa de uma maneira não violenta, tá fazendo um trabalho muito maior do que entrando na favela para matar gente. Então, a forma da atuação tem que ser revista. A gente precisa rever isso com urgência para garantir a vida da população, a vida dos policiais que querem nos proteger e aqueles que não querem, que entram na polícia com o intuito de matar bandido e acabam matando todo mundo geral indiscriminadamente, eles devem sim ser retirados da corporação.
Porque uma pessoa que não tem equilíbrio emocional para entender que ele tá ali para proteger tanto o rico quanto o pobre, tanto o preto quanto o branco, ele não serve para proteger ninguém. Porque proteção seletiva de uma sociedade como a brasileira, miscigenada e complexa, não resolve. A gente não precisa mais de Rambo, sabe? A gente não precisa mais de polícia que chuta a porta da população, que bate, como no filme do Bop. Os policiais estão se sentindo dentro do filme do Bop, gente. E isso não é engraçado, isso não é bonito, isso não é heróico. Aí agora, depois dessa invasão, de mais de 10 horas de troca de tiros, onde 18 a 20 pessoas morreram, inclusive um policial, a população teme retaliação porque esse policial foi assassinado. Não deveria existir retaliação. Deveria existir a prisão do culpado, não retaliação. Porque a retaliação, ela sai desgovernada, atingindo mais uma vez uma população que não tem nada a ver com isso. Ou você acha que, minha gente, que todo mundo que mora no morro é conivente com o tráfico? Ou você acha que todo mundo que mora no morro tem uma arma na cintura? Todo mundo que mora no morro queria que miliciano estivesse lá dentro? Óbvio que não. O morro é a casa deles. E casa é o local onde a gente quer paz. E casa é o local onde a gente quer segurança, onde a gente quer criar nossos filhos. Então, a polícia, para deixar de ser vilã dentro das histórias da população do morro, ela precisa parar de atuar como vilã também. Porque é vilão o criminoso, mas a polícia também está atuando como vilã. Porque todos os dois saem atirando sem nem pensar, sem nem se preocupar, acertando crianças, mulheres grávidas, idosos. Se a gente puxar uma lista de 2020 para cá, quantas pessoas inocentes morreram de bala perdida que na verdade tem um endereço muito certo, é a cabeça do pobre. Então é isso, a gente precisa tirar da mentalidade das pessoas, principalmente daquelas pessoas que entram na polícia, que eles vão viver dando tiro como num jogo e essa é a função do policial. Não é essa a função do policial, caramba. A função do policial é servir, proteger. Não matar. Claro que trocas de tiros vão ser inevitáveis em algum momento, perseguições contra pessoas fora da lei vão ser inevitáveis em algum momento, mas isso não deveria ser a regra. A regra deveria ser uma atuação preventiva. Sabe, eu acho tão legal quando eu vejo vídeo de policiais que conseguem uma boa relação com uma comunidade, que conseguem uma boa relação com crianças, mostrando pra ela que a polícia não deveria ser o inimigo, porque aquele policial tá fazendo isso de verdade, aquele policial tá fazendo isso querendo mostrar que ele tá ali pra proteção, ele não tá ali pra coação. Só que a imagem que a gente vê, a imagem que respinga nos nossos olhos, não é essa, é de uma polícia violenta, é de uma polícia que atua da mesma maneira que o criminoso, matando, oprimindo, impondo medo, sabe? E não dá. Agora a população que se recupera de um dia de tiroteio vive com medo de uma retaliação porque um policial morreu, deixou 2 filhos, deixou uma família, sabe? Um homem que saiu para trabalhar e não voltou, mas homens e mulheres que saíram para trabalhar ou passear que estavam no morro também não voltaram dessa operação. E aqueles que se salvaram não sabem se vão estar vivos até o final do ano, porque quantas outras operações não vão vir? Operações truculentas e violentas como essa. A diferença de tratamento é muito grande. A gente teve casos agora. Um cantor famoso de rap branco que foi educadamente levado até a delegacia. Muitas pessoas criticaram. Por que não trata ele como trata a galera do morro? Não, a gente não tem que fazer essa crítica. A gente tem que dizer que todos deveriam ter o mesmo tratamento que ele, até que se prove o contrário. Até que se faça a apuração e que se decida a prisão, todo mundo deveria ser tratado como o Felipe Ret foi tratado. Todo mundo deveria ser tratado com respeito, sabe? Não é entrando e dando tiro. Mas, você sabia que o cara era bandido. Você sabia que o cara era bandido. Os bandidos estavam ali sozinhos no morro, só tinha bandido ali, né? O cara saía entrando e atirando sem querer nem saber. E por acaso a gente tem pena de morte institucionalizada no Brasil? A gente tem prisão, onde teoricamente o cara deveria ser reeducado para conviver em sociedade de maneira honesta. Então essa de atirar primeiro, matar o máximo, não é vitória para ninguém. A assessoria da Polícia Militar ainda soltou uma nota que infelizmente não pode comemorar o resultado da operação, porque um policial morreu. Se o policial não tivesse morrido, eles iam comemorar o resultado da operação. Mesmo tendo pessoas honestas que morreram no meio. Eles iam comemorar o resultado de uma apreensão de armas, que estão na rua, houve um aumento de 400% na busca de registros para porte de arma, sabe? Então é uma política armamentista que cria a arma, que o bandido vai roubar a arma para poder usar em assalto e que vai dar tiro na polícia depois. Então, eles iriam comemorar a atuação por causa da apreensão de armas, por causa
da morte de bandidos, mas iam esquecer na cabeça deles que morreu gente honesta, que morreu gente que merecia estar viva agora. Hoje famílias choram pessoas que morreram nessa operação. Então, a gente precisa refletir sobre isso. É um tema muito pesado, é um tema muito sério, é um tema que precisa ser debatido com seriedade e com menos ódio. A gente precisa ser racional e sentar e perceber que não está funcionando, que a gente precisa de uma outra atuação. Gente, obrigada. Se você gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha. Vamos levar esse debate, vamos trabalhar essas políticas, vamos cobrar dos nossos políticos que eles não tenham como intenção dar tiro em pobre para ganhar voto de gente rica. Isso não funciona e a população brasileira é pobre, então ela tem que ser protegida. Obrigada. Comenta, curte, compartilha, deixa sua opinião, eu vou ficar muito satisfeita. Eu fico muito satisfeita lendo todos os comentários, tá certo?